O sumiço de um trabalhador, seu Biratã de 61 anos, intriga a família. Luísa Zanqueta é a repórter. Os últimos passos de um senhor boa praça, que só ia de casa para o trabalho e do trabalho para casa. A passada rápida para comprar um lanche. Para onde o Biratã Saturnino, o Bira como era conhecido, foi depois. O desejo repentino de mudar de cidade. O que poderia estar perturbando tanto o pedreiro de 61 anos? Regina está tentando encontrar alguma luz em meio à escuridão dos pensamentos que a atormentam. De todas as possibilidades levantadas pela família, nada parece fazer sentido. O que a gente não sabe, a gente tem o medo de repente, ele ter tido, sei lá, um surto, ou depressão. Estamos com os pés e as mãos atadas, porque nós não sabemos mais o que fazer, aonde procurar. A gente reza, a gente chora, a gente tem esperança, nós ficamos desanimadas. É assim. Ainda que não fosse um marido de dar muita satisfação, seu Bira jamais deixou a esposa tanto tempo sem notícias. Cada dia que passa é sinônimo de mais angústia e preocupação. Nós já fomos em hospitais, nós já fizemos o BO. Uma das meninas dele, a Ellen, ontem foi no ML com a irmã dela, a Vanessa, né? Tem mais pessoas que eu conheço, que uma amiga minha também falou que falou com uma amiga que consegue procurar, que trabalha em hospitais. Então, assim, onde eu possa, que nós imaginamos, nós procuramos, né? Com quem ele já trabalhou, com pessoas de Santos que ele trabalhou, não. As pessoas, as próximas, não estão. Meses atrás, o celular do seu Bira quebrou e a esposa já planejava dar de presente para ele um novo telefone agora no Dia dos Pais, até para facilitar a comunicação entre eles, pois o seu Bira é o tipo de pessoa que gosta de fazer tudo a pé. Ele andava muito pela zona sul de São Paulo e, como estava sem celular, isso dificultava um pouco as coisas. Naquele dia não foi diferente. Era manhã de domingo, como de costume ele acordou cedinho, tomou café com a sogra e saiu com a roupa do corpo tranquilamente, de um jeitinho bem típico dele. Saiu de casa a pé, rumo à casa da filha, que fica pertinho daqui, a mais ou menos 1 quilômetro de distância. Seu Bira levou no máximo 10 minutos a pé para chegar aqui na casa da filha. Eram mais ou menos 8 horas da manhã, quando ele ficou por cerca de meia hora conversando com Cristiane. Ele falou a ela sobre a vontade que ele tinha de ir embora, de sair de São Paulo e talvez morar com uma outra filha lá na Bahia. Ele demonstrava uma certa insatisfação ou até mesmo preocupação. Mas como ele não desabafava muito, Cristiane ficou sem saber exatamente, sem entender o que estava acontecendo. Ele me acordou no domingo de manhã, porque eu estava dormindo. Foi na casa da minha mãe e ele pediu café, não tinha pronto, ele também não quis esperar eu fazer. Cogitou que estava pensando de morar na Bahia com a minha irmã. Eu só falei, morar com a Ana? Ele falou sim, só isso. Cristiane foi a última pessoa da família a estar com o pai que desapareceu no dia 2 de agosto. Seu Bira pediu a ela R$50 emprestados e saiu da casa da filha a pé para um rumo até então desconhecido. Eu tô com 34 anos, eu ouvi 2 vezes da boca do meu pai ele falando que me amava. 2 vezes. E no domingo, quando ele saiu da minha casa, ele coçou assim, falou tchau, preta. E ele não fazia isso. Mas você percebeu o quê? Ele estava nervoso, preocupado? Não sei, eu não sei. Quando eu fui pensando assim, depois em tudo, é isso que me preocupou, ele falar de ir embora para a Bahia. O que você teme mais?
de não achar meu pai com vida. É esse meu medo, de não achar ele com vida. Horas depois, o pedreiro apareceu em frente ao terminal do Jabaquara, na zona sul da capital paulista. Uma informação importante que a família conseguiu depois de compartilhar fotos do seu Bira nas redes sociais. A última pista que apareceu desde que a família do seu Bira registrou o desaparecimento na delegacia veio através de uma rede social. Uma funcionária de uma conhecida rede de lanches aqui de São Paulo reconheceu o seu Bira como sendo um cliente para quem ela vendeu 3 esfirras naquele domingo à noite, por volta de 7 horas da noite. Nós vamos tentar conversar com ela pelo telefone, porque neste momento ela não está trabalhando, mas ela aceitou a falar o que sabe. Você pode me dizer exatamente quando você viu o seu Bira, como que ele estava, se ele estava sozinho? Olha, quando eu atendi ele estava sozinho. Ele pediu 3 esfirras e saiu. Pediu para levar. Isso, pagou até no dinheiro e pediu para levar. Só perguntou quanto tempo que saía, aí eu já adiantei o pedido dele. Ele parecia preocupado com o tempo que ia levar para o pedido ficar pronto. Isso, só sei disso. Aí a menina colocou no dia seguinte que estava desaparecido, aí eu informei. Segundo a atendente do caixa, Bira estava sozinho. E diante das inúmeras opções de transporte público ao redor da estação, pode ter ido para qualquer lugar da cidade. E até mesmo para o litoral. Não sei para onde ele foi, se foi para a estação, se pegou ônibus. Eu só entreguei o pedido porque eu já estava entregando outro pedido em sequência. Aí eu não olhei. O pedreiro também pode ter tentado voltar caminhando de lá e algo aconteceu no meio do caminho. Não tá fácil esses últimos tempos. Eu perdi meu irmão de criação, perdi meu tio a semana passada, fora os amigos que eu tenho por causa da pandemia, agora isso com meu pai. Como que você tem cabeça para pensar em alguma coisa? Seu Bira sempre gostou de uma roda de samba, mas não era do tipo que frequentava bares. Sem dívidas, nem inimigos. A esposa garante que no casamento não havia atritos. Nós não tínhamos conta nenhuma atrasada. Então, assim, se fosse alguma coisa assim, briga, não, porque ele é uma pessoa simpática, conversa com todo mundo, brinca muito, né? Todo mundo gosta dele. Nós não tivemos nenhuma briga. Nós não sabemos mais o que fazer, nós não sabemos aonde procurar. A gente não sabe como que ele está. Se ele está comendo. A gente não sabe nada. Só nós queremos saber dele. Querer que ele volte. Ter ele perto da gente. Se você tiver informações que possam ajudar a polícia a elucidar o desaparecimento do seu Biratã, por favor, comunique imediatamente uma delegacia ou então procure o Disque Denúncia.